Isso aí, hoje é dia 20 de novembro, 8 horas, no horário do Brasil, e a gente começa aqui uma reunião de anfitriãs da nossa cidade, com presentes aqui eu, Renato, Kleber, o Eduardo, Sandra e Cláudio, e vou compartilhar aqui a tela. Opa, e tá chegando aqui o Marcelo. Marcelo, bem-vindo, bom dia, tudo bem? E aqui a pauta é essa aqui, gente, olha. Tem a boas-vindas e posse, né, aprovação também da Jussara como anfitriã, algumas propostas de adições no regimento interno e depois eleições 2024 e planejamento estratégico 2024. É a previsão da gente fazer essa reunião daqui em 1 hora, se possível, e com mais 30 minutos aí de tolerância se a gente não conseguir cobrir isso tudo, né? Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Mariana, bem-vinda. Então, sobre o primeiro item aqui da pauta, que é a Jussara como anfitriã, ela não pôde vir hoje, por ter já dois compromissos, mas a Jussara, ela é a representante, uma das representantes legais da nossa cidade, né, uma das gestoras, ficou um tempo de licença, afastada, também era já do Conselho de Anfitriãs, e aí esse primeiro item daqui é para oficializar ela novamente no Conselho de Anfitriãs, e aí eu queria ouvir de vocês se tem alguma objeção e também algumas palavras de boas-vindas, bem breves, né? Ela vai ver aqui a gravação depois, outros associados também. Marcos, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, gente, eu estava falando aqui sobre a pauta, vocês estão vendo aqui minha tela, né? E aí a gente já está nesse primeiro item daqui, que é a posse e boas-vindas da Jussara. A Jussara não pôde vir, mas o, a proposta lá no grupo era de reintegrar ela como anfitriã. Ela voltou, estava licenciada, voltou ao conselho gestor, e aí faz sentido dela também estar aqui no conselho de anfitriãs, né? Então, esse convite eu queria, para oficializar aqui, ver se todo mundo concorda, né? Se não tem nenhuma objeção. E se alguém gostaria de falar alguma coisa, de boas-vindas para ela. Eu queria dizer que a Jussara, ela me antecede, né, na Associação Nossa Cidade. Eu tive a alegria de encontrá-la, de conhecê-la a partir de uma demanda na Católica, e foi um contato muito bacana, assim, ela com muita energia, com muita disposição, com muito desejo de voltar para a Associação Nossa Cidade e trabalhar efetivamente. Eu acho que é de gente assim que a associação precisa, né? Então, fico super feliz de poder conhecê-la e poder trabalhar um pouco mais próximo. É isso. Minhas boas-vindas de volta, né? Ela é anterior a mim, mas eu sou meio caçulinha, mas dou as boas-vindas um pouco. Eu também já trabalhei com a Jussara, eu acho que na ocasião do Brumadinho, que a gente teve mais junto, e, e foi muito bom. É uma pessoa muito confiável, muito ativa, né? Então, Jussara, bem-vinda, se você estiver ouvindo isso.
Ok. Então, bem-vinda. Vamos passar aqui para o próximo item da pauta é propostas de adição no regimento interno, né? São três assuntos aqui, uma relativa à cláusula relativa a conflito de interesse. Quem preparou isso daqui foi o Eduardo. Teve uma revisão da Maria Flávia, que é uma advogada que está ajudando a gente na nossa cidade. Eu vou compartilhar aqui o documento que o Eduardo preparou. Um minuto, gente. Aqui no Word. Tá no Word. Aqui. Você gostaria de apresentar, Eduardo? Bom dia, prazer a conhecer algumas pessoas que eu não conhecia antes. Acho que o mais importante nesse documento é o contexto. Está dando para me ouvir, ok? Uhum. O contexto. Aí nos meses de setembro e outubro, nós tivemos vários desafios no processo de exploração da criação desse fundo comunitário para Belo Horizonte e a questão de como os interesses de um membro associado, desculpa, da nossa cidade, no contexto dos objetivos principais da organização, apareceram. A gente teve muita dificuldade de caminhar por esse processo, de determinar, existe um problema aqui? Não existe. Renato, o meu não apareceu ainda, já apareceu para os outros ou não? Ainda não. Não, pareceu não. Fala que Você está está no... compartilhando, mas tá a tela preta. Apareceu. Enquanto o Renato está olhando, Renato, você está sem áudio. Tá, tô tentando aqui colocar de outra maneira. Ah, Agora sim, Renato. mas vocês estão vendo a tela qual? De conflito de interesse? A tela proposta de alteração do regimento interno. Ok, é isso mesmo. Ok. Então, a questão é como é, facilitar diálogo interno na possibilidade de existir algum conflito de interesse. Esse é o número um. A Maria Flávia, eu fiz um rascunho, ela deu um feedback, eu até sugeriria, aí depois a gente descer para a política, mas a ideia, então, que a forma mais simples a gente começar a colocar isso em prática, esse é o estatuto, o Renato é a sugestão do regimento interno, que só depende da aprovação desse grupo, e aí seria, nas estruturas organizações, a gente teria uma nova sessão falando que, seguindo o espírito da nossa política de conflito de interesse, é vedada às gestores a participação na curadoria de projetos a serem financiados, assim como submissão de projetos próprios para simplesmente separando se eu tenho responsabilidade sobre a gestão da organização, eu não devo usar esse poder para escolher e determinar para onde o dinheiro será alocado. Na sessão 13, em questão principal, que foi o que motivou mais essa conversa nos projetos independentes e hóspedes, que no processo de submissão de qualquer ideia, você olha, o certo associado quer que a nossa cidade considere apoio, que o meu projeto seja hosted, seja hóspede na organização, que essa pessoa teria que falar assim, olha, eu aceito a política de conflito de interesses e a política em si estaria colocada abaixo. Aí, Renato, se puder descer um pouquinho, que eu sugeriria aqui, sei lá, um minutinho aí, 2 minutinhos, para todo mundo ler com calma. Renato, essa
Abre, em vez dessa política, abre a segunda que eu te mandei, que já tem o feedback da Maria Fernanda, Da Maria Flávia, esse daqui da não é Maria Flávia. o... Essa Ah, parte de baixo não tá não o é... update. Ah, então. Não. Esse é o que eu tinha colocado e ela deu Ah, um- então tá. É, bem que eu tô vendo aqui que tem também uma parte que a gente completou aqui nessa primeira parte, que Isso. era falando sobre o patrocínio fiscal também, né? Em que também vedando a pessoa ser gestora e ter projeto com patrocínio fiscal. Isso, claro, acho que ele tem início a partir da próxima gestão, né? É, Subir. é esse. Esse. É, que já tinha, exatamente, tinha aqui colocado iniciativas a receberem patrocínio fiscal da associação, assim como submissão de projetos próprios para consideração de apoio financeiro pela ANC, né? E aqui embaixo, Isso. Talvez dar um minutinho aí para todo mundo dar uma lida e ver se tem alguma pergunta. aí aqui vai, continua, né? Sim. Aí eu vou encaminhar também esse arquivo lá pro grupo. Aí. Tá. Bem, eu vou ler em voz alta, então. Política de conflito de interesse da Associação Nossa Cidade. Associação Nossa Cidade, ciente da importância da integridade da ética nas suas operações e na gestão de seus membros, estabelece a presente política de conflito de interesse. Esta política visa assegurar que todas as decisões e ações tomadas em nome da ANC sejam conduzidas com o mais alto grau de imparcialidade, integridade e em conformidade com os princípios éticos que norteiam nossa organização. Definição de conflito de interesse. Um conflito de interesse ocorre quando interesses pessoais, direitos ou diretos ou indiretos de um associado da ANC têm o potencial de influenciar ou parecem influenciar de maneira negativa as decisões ou ações tomadas em representação ou em benefício da associação. Esses conflitos podem comprometer a integridade das decisões, prejudicando a confiança pública e a reputação da ANC. Tipos de conflito de interesse. Os conflitos de interesse podem assumir diversas formas, incluindo, mas não se limitando a conflitos de interesse financeiro, situações onde membros da ANC possuem interesses financeiros pessoais que possam ser afetados pelas decisões da organização, favorecimento de família e amigos, decisões influenciadas por relações familiares ou de amizade, em detrimento dos interesses, méritos e necessidades da ANC, utilização indevida de recursos, emprego de recursos da organização para benefício pessoal, em desacordo com os objetivos e políticas da ANC, conflito entre missão e interesses pessoais, quando os objetivos pessoais dos associados entram em conflito com a missão e os valores da ANC, conflitos éticos e de governança, questões éticas relacionadas à governança, como a falta de transparência, divulgação inadequada de informações ou decisões que contrariem as melhores práticas éticas. 3. Procedimentos para gestão de conflito de interesse. Para promover uma cultura de transparência e responsabilidade, é imperativo que: declaração de conflitos. Todos os associados devem declarar proativamente ao conselho gestor quaisquer situações que possam ser percebidas como conflitos de interesse. B. Avaliação pelo Conselho Gestor. O Conselho Gestor da ANC será responsável pela avaliação das situações apresentadas, determinando se configuram ou não um conflito de interesse. C. Resolução e comunicação. Em casos afirmativos, o Conselho Gestor deverá orientar a resolução do conflito, comunicando sua decisão ao associado envolvido e assegurando que as medidas adequadas sejam tomadas para mitigar ou eliminar o conflito. Conclusão:
A adesão rigorosa a esta política é essencial para manter a integridade, a transparência e a confiança pública na associação na cidade. A ANC se compromete a revisar e atualizar esta política regularmente, garantindo sua eficácia e relevância no cumprimento de nossa missão. Eu colocaria aí, mais importante aí, antes das deliberações, é esse 3B. No final das contas, eu até bati um papo legal aí com o Marcos, por exemplo, poxa, essa questão, há um conflito ou há uma confluência de interesses? Estamos trabalhando com pessoas que estão se dedicando voluntariamente à organização. Então, esse 3B, mais que tudo, ele empodera esse conselho gestor para avaliar uma situação, acho que de preferência facilitar conversas no contexto do 3A dessa declaração e deliberar. De certa forma, o documento inteiro é criado para dar um embasamento para o 3B virar uma realidade. Então, paro por aqui e só de ler esse documento eu sinto que ele tem uma carga burocrática, pesado. Me parece, não sei se tem outras políticas, não sei filosoficamente essa postura, mas então coloca essa proposta para deliberação por todos vocês. Tá, posso só tirar umas dúvidas? Eu percebi que ali a primeira parte é mais a política mesmo, né? Mais conceitual, que é o item 2, né? Tipo de conflito, etc. E o item 3 são os procedimentos concretos, né? Que, resumidamente, seriam qualquer pessoa deveria informar se ela está em dúvida, se tem conflito de interesse, e o conselho gestor é o círculo que vai definir, né, se existe mesmo ou não existe, se existe, vai tomar providências. Então é isso, porque na primeira tela que o Renato tinha lido, tinha outras coisas, né? Tipo, o conselho gestor não pode participar de... isso aí, por enquanto, vocês não estão deliberando, não, né? Então, o contexto principal, antes do Renato falar dessa parte de cima, o contexto principal, então, se a gente olhar essa parte da tela de baixo para cima, lá embaixo estaria essa política, para todo mundo ver. No momento que qualquer pessoa tiver um projeto independente ou hóspede para ser analisado, essa pessoa é responsável por pegar esse documento e dar o aceito, assim, eu aceito essa proposta. Esse foi o cerne principal. No processo dessa discussão, apareceram outras perguntas que a gente tenta trabalhar aí nessa sessão número 5, porque vocês são potenciais conflitos de interesse, questões que aparecem. Renato, é justo dizer isso quanto a essa sessão 5? A seção 5, ela fala de conflito de interesse do próprio conselho gestor, né? Sim. Então, ele antes mesmo de qualquer coisa, olha, você não dá para ser do conselho gestor e participar tanto de curadoria de projetos, já que a gente vai estar lidando com gestão de fundos, né, para serem financiados, quanto ter um projeto seu, né, recebendo patrocínio fiscal da associação, né, Uhum. ou Tá, pedir recursos para a associação, né. então nós estamos deliberando tudo isso, é o bloco de baixo e esse aqui também. Isso. Tá, o de baixo eu estou totalmente de acordo, esse aqui eu estou pensando um pouco aí. Se não limitaria um pouco a pessoa assumir o conselho gestor, né? Já que a gente está lidando com... Tem uma outra pergunta. Essa condição de cima aí do conselheiro não ter um projeto em patrocínio fiscal, ela influi alguma coisa na nova formatação da ANC, conforme as regras aí de fundação existentes? Isso é uma prática comum? É uma prática de compliance assim, verificada? Ou não? Né? A gente está criando Ainda isso. não. Acho que Tá. não. E, na verdade, Renato, acho que quase resumo, isso tudo é muito novo, sabe? Essa questão de setembro e outubro foram muito, muito delicadas e nos faltou um arcabouço para até lidar com o problema, na verdade, para até entender a situação antes de terminar
é um problema e qual o tamanho do problema. O que eu diria na seção 5 é que é mais uma postura um pouco mais proativa do que reativa. Tipo assim, olhando para frente, o que fazer se, vamos colocar um exemplo, olha, um membro do conselho faz uma doação para os fundos de Belo Horizonte. Essa pessoa, como que isso afeta o papel dessa pessoa como gestor? Da sua questão, Marcos, fala um pouquinho mais, por exemplo, vamos falar aí sobre o patrocínio fiscal. Se você Uhum. está no conselho gestor e Então, você não poderia trazer uma proposta de patrocínio fiscal para uma associação na qual você também está envolvido. É isso que você está lendo aqui. isso. Eu acho que não participar da curadoria, ok, eu acho que é super justo, né? Isso aí tá sem problema. Agora, o conselheiro gestor, geralmente, a pessoa que está no conselho gestor da nossa cidade é uma pessoa envolvida com projetos. Por isso que ela está na nossa cidade, normalmente, né? Isso é uma possibilidade grande, dela estar envolvida em projetos. Aí estou tentando entender, enquanto conselheiro gestor, ela vai estar o quê? Autorizando verbas para esse patrocínio fiscal? É isso? Ela vai estar tomando decisões sobre qual que é o perigo maior aí. Vamos tentar Que entender um pouco. tem assim, quando você está fazendo a questão do patrocínio fiscal, né? Você tem uma parceria que está sendo formada, inclusive de colaboração, o quanto que esse projeto vai colaborar com a nossa cidade, né? E aí, para o Uhum, gestor do projeto, ele puxa a corda para ser um valor pequeno para o projeto e a nossa cidade arcar com mais atividades, vamos dizer. E para uhum, o lado da nossa cidade, às vezes, é puxando a corda para que seja uma contribuição maior com a associação, né? Se uhum, a pessoa ela vestir os dois chapéus, como é que vai funcionar isso, né? Ela pode falar, eu vou puxar mais a brasa aqui para minha sardinha, né? Então uhum, é um dispositivo para falar, olha, quem no final das contas assina e decide esse tipo de coisa, não deve ter um interesse especial, né? Um interesse de conflito de interesse que gere uhum, conflito no que está sendo negociado ou uhum. Mas a sua fala aí, Renato, diz respeito ao início do processo, né? Nesse caso, eu acho que o conselheiro respectivo não deve participar dessa negociação inicial com o projeto dele, né? Isso aí eu concordo, ele não deve estar nesse início, sei lá. Eu acho que eu penso até o seguinte, tô pensando em possibilidade, pensando alto aqui, viu, gente? Talvez nesse caso apresentado aí, talvez o conselho de anfitriãs assuma alguma coisa, né? Assuma alguma negociação. Estou pensando em possibilidades para não fechar muito as portas, né? De pessoas que têm projetos, que têm interesse em ter patrocínio fiscal, assumam a diretoria, a gestão, né? Mas estou só discutindo aqui, não tenho opinião formada, não. Eu fico pensando Mas mais no dia a dia. Se no dia a dia, que aí sim, né, o conselho gestor vai estar lá cuidando das finanças, teria algum perigo. Que eu acho que nesse início tem como a gente mitigar tirando essa pessoa da negociação inicial. tem outra parte Eu também que eu acho que é concordo. justo. Aqui, posso falar? pode, Cláudio. Eu concordo com o Marcos, né? Porque eu entendo assim, ó, na situação que nós temos na, na, na associação, do voluntariado, né? A pessoa está lá na gestão quase como um voluntário. Nós estamos até tentando criar Profissional. a profissionalização, tudo bem, né? Mas eu vejo assim que é cortar muito as asas de alguém, né, que tem um projeto. Eu acho que se ele está excluído, né, da curadoria
e da decisão inicial de como é que vai ser o orçamento do projeto, etc., eu acho que não tem por que fazer parte aí dessa cláusula aí a exclusão dele, né, de patrocínio fiscal. Eu concordo com o Marco. Marcelo? Oi, pessoal, bom dia. Me desculpe o atraso. Talvez vocês até tenham comentado disso antes da minha chegada. A minha reação foi parecida com a do Marcos também. Assim, a realidade hoje da associação é que todo associado tem o seu projeto ali, enfim, independente do grau de complexidade ou de comprometimento financeiro. Mas eu queria entender o contexto dessa proposta aí primeiro, de onde que ela vem aí, o que que ela responde aí no nosso mundo. Hum. Talvez já tenham falado isso, tá, pessoal? Me desculpem se eu tiver perdido, eu tive problema com o som aqui. Eu estava vendo vocês, mas não consegui escutar nada. Você está no Não mudo. acho que é ruim per se, não, mas eu entendo, como o Marcos comentou aí, que a nossa realidade são de pessoas que se engajam pelos próprios projetos também, né, e acabam assumindo outras funções. Começar a responder, Renato, você continua também, mas eu acho que um dos desafios que colocou isso foi questão dos processos internos para o patrocínio fiscal, com a questão acho que é padrinho, que chama, essas responsabilidades do apadrinhamento. Ah, eu acho que a experiência de setembro, outubro, nos colocou numa situação em que o proponente do projeto tem muito poder em determinar como e quando engajar os seus padrinhos e uma pessoa que pode ter se oferecido em algum momento como padrinho, de repente estava sendo colocado sob pressão, para assim, olha, é isso que vai acontecer, o dinheiro já está entrando, vamos lá, vamos tocar. Então, um segundo projeto implícito nisso aqui, que a gente não está pronto para discutir, são as regras básicas para o patrocínio fiscal. Uma das coisas que a gente está fazer um contrato, essa parte da dinâmica, o Renato falou assim, olha, se entrar, essa é a taxa que a ANC vai cobrar, e não estamos apresentando isso ainda. Então, eu diria que esse é o contexto, da forma que eu entendo, Renato. Não, eu acho que essa parte daí do gestor, né, e do patrocínio fiscal, acho que assim, o caso talvez mais próximo que a gente teve foi em relação ao Kleber com os projetos vários que ele tem, que são projetos independentes, né? E aí a questão é, normalmente você tem uma supervisão dos programas independentes, dos projetos hóspedes, que é aquele esqueminha de ter um anfitrião, né, um padrinho, um madrinho, fazendo esse meio de campo. Só que quando a pessoa também veste o chapéu do conselho gestor, né, às vezes você não precisa desse padrinho no sentido de que você que está com o poder da pena, né, de assinar as coisas, né? Então, é, esse expediente seria um sentido para trazer um afastamento desses dois papéis, né? Do gestor do projeto e do gestor da nossa cidade, né? Uma maneira simples, mas que talvez eu estou ouvindo aqui que traz algum problema no sentido de que aí a pessoa, assim, a gente vai perder talvez possibilidade de pessoas que querem ter um projeto patrocinado e ao mesmo tempo querem ser do conselho gestor, né? É, é fazer dessa maneira, assim, olha, então você não pode vestir os dois chapéus ao mesmo tempo, né? Uma alternativa é em algum sentido, ter um acordado bem claro que olha para tudo o que é relativo ao projeto patrocinado em que você é o gestor, você deixa de ser gestor da nossa cidade. Você não pode em nenhum momento assinar, né, para o próprio projeto ou
decidir, ou enfim, todas as prerrogativas do gestor. Mas eu acho que é meio assim, é uma linha tênue, sabe? Por isso que eu acho que nesse caso o ideal é ter uma separação no sentido de que quem alimenta não, não é alimentado, sabe? Então a pessoa que escolhe por esse período de 3 anos ser do conselho gestor, ela falou que nesse período eu não vou ter projeto próprio, né? Não vou por uma questão de evitar um possível conflito de interesse, né? E sempre eu falo possível porque eu acho que essa política de conflito de interesse é um seguro, assim, é algo que a gente coloca, mas contando com a boa vontade das pessoas e com... A gente não espera ter nunca essa necessidade, né? E só assim, fazer um último parêntese, a gente tem muito, por exemplo, relação com a Idealist, né? Dia do Idealista, muitas coisas assim. E tem um conflito de interesse meu, por exemplo, com as ações do Idealist, né? Porque eu trabalho lá, né? Então a gente chegou até a ter o estagiário numa parceria com a Idealist, em que a gente contratava, pagava e recebia uma doação do Idealist para fazer isso, né? Durou uns 3 meses, né? Tudo bem, é uma confluência de interesse, mas não deixa de ser um conflito de interesse também, de um lado e do outro, né? O meu chefe aqui do Idealist também pode falar, olha, mas como é que você está fazendo a gestão desse projeto, se você é um dos fundadores da nossa cidade, né? Então, acho que é um pouco por aí, sabe? Eu acho que o Renato deu uma dica agora, né? A questão assim, de não poder assumir os dois papéis, né? Então, eu imagino o seguinte: se existir essa situação, né, de que um gestor tenha um projeto e que esse projeto é relevante para a ANC, sabe? Vai dar visibilidade, inclusive, para a ANC, né? Não é uma coisa isolada do gestor, é uma coisa que a associação está assumindo, né? Mas ele não pode ter esses dois papéis. Nós vamos perder isso porque ele é gestor. Então, eu acho que aí nessa questão não pode assumir os dois papéis. Se o projeto for relevante para a associação, né, e é bom que exista, esse gestor deve se licenciar do seu papel de gestor para assumir essa questão, né, e aí alguém vai substituí-lo. Eu acho que é uma situação flexível aí, né, que pode ser adotada. Mariana e depois Marcos. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui que pode ser um pouco é, básica demais, mas esse nosso conselho de anfitriãs é o conselho gestor? Não. O conselho de anfitrião Não. é como se fosse o Ah, conselho tá. deliberativo, né? O conselho gestor são 3 pessoas que são responsáveis pela assinatura dos documentos da nossa cidade. É quem responde legalmente pela entidade, né? É quem está Então lá no são três estatuto, Mariana. pessoas apenas. São É, é três tipo, é pessoas. tipo o presidente e Uhum. vice-tesoureiro do estatuto, no nosso caso é conselho gestor. Ah, tá. Não, então tudo bem. Porque eu estava, a princípio, achando que era todos nós aqui, por exemplo, não poderíamos propor projetos. Porque antes de entrar nessa reunião, eu estava justamente refletindo assim, como que eu poderia estar mais próxima, né, da nossa cidade e tal. E aí, justamente, me veio assim, poxa, eu precisava aproximar mais os meus projetos, né, com a associação, gerar a confluência. Eu estava nessa vibe antes de entrar na reunião. Como promover a confluência de interesses, né? E aí, interessante que aí a outra moeda veio, né, do conflito. E aí,
A minha reflexão é toda essa que já está aqui no ar, né? Como que a gente não veta como que a gente não limita também a confluência de interesses, que é super importante para a associação continuar existindo, né? Ao nos preocuparmos tanto com os conflitos de interesses, né? São dois lados de uma mesma moeda, né? Mas fiquei mais aliviada aqui de saber que são apenas então 3 pessoas, não todos nós, né? É, mas eu gosto da ideia de poder conciliar as duas coisas, sabe? Não sei, assim, me veio um pouco assim, até o próprio Eduardo, assim, na fala dele, depois que ele leu, ele falou assim, tinha que estar um pouco burocratizando, né? Assim, e a burocracia, ela vem quando, de alguma forma, existe alguma desconfiança no campo, né? Então, como que a gente mantém, né, as possibilidades de confluência dos interesses, tendo atenção para os momentos de conflito, né? Eu fiquei pensando o seguinte, acho que isso que a Mariana falou é muito certo, porque hoje o tempo está tão curto, se a gente não faz confluência, a gente está tirando as coisas da nossa vida, né? A gente tem que confluir para poder fazer mais coisas. Mas eu estou pensando em possibilidades aqui. Pensando naquela política lá de baixo, que eu achei bem legal, talvez depois da pessoa informar que tem uma possibilidade de conflito, que isso é muito bacana, eu acho que talvez quem tenha que decidir o que pode ser feito não deveria ser o conselho de gestor, deveria ser o conselho de anfitriãs, Correto. porque às vezes é o próprio conselheiro gestor que vai falar isso, né? Então, talvez ampliar um pouco isso. E, voltando lá para a questão do conselheiro gestor, eu fico pensando, quais são os problemas dele ser o conselheiro sei lá, e ter um projeto patrocinado? O primeiro deles, talvez seja uma redução da transparência, né? Uma redução dos informes, porque ele já está ali no dia a dia, já está liberando a verba, então, talvez pensar em medidas para que isso não aconteça, para que haja momentos ou relatórios em que ele precise prestar essa transparência. E outra coisa, pode ser que ele esteja privilegiando o projeto dele em detrimento de outro, né? Eu acho que talvez tenha que ter talvez um conselho de projetos também, né? Uma reunião, seja uma reunião bimestral entre os patrocinados, né? Para conversar sobre o que está rolando. E aí, está funcionando? Não está? O que vocês estão sentindo também? Criar mecanismos de verificação, né? De avaliação de como que está andando. Mas eu gosto dessa ideia também do próprio conselheiro não, se possível, ele não participar diretamente das assinaturas do dia a dia relativos ao projeto que ele faz parte. Tipo, O liberação de gestor. verbas, por exemplo. O gestor, Justo. é o conselheiro gestor, né? No nosso caso não é conselho, pessoa chama conselheiro, gestor? Gestor. Gestor só. Então tá bom. Marcelo? Pessoal, pensando até nesse propósito aí de como garantir a prevenção do conflito de interesses, eu acho que limitar, aí, pensando por outro lado até, se o objetivo é se limitar só a 3 pessoas essas garantias, né, que são os conselheiros gestores, eu acho até pouco, porque tem outras funções na associação hoje que não são do conselho gestor, que tem um poder ou uma alçada bastante grande, né? A minha função de conselheiro, de tesoureiro, por exemplo, né, eu poderia fazer pagamentos se eu tivesse projeto próprio, né? Enfim, eu teria capacidade de operar nesse sentido.
a função do administrador hoje, que é o Guata que exerce, né, também, né, tem aí funções da associação e do projeto dele dentro do, do, do mesmo guarda-chuva da associação, né, podemos pensar por esse outro lado também. Talvez mais Extrapola uma. um pouco o conselho, né, meu ponto é esse, assim, o conselho Não, gestor, bacana isso que você ele falou. tem poder, mas tem poderes que ele não tem também, que outras pessoas têm. É, Pensando na política lá de baixo, vou dar outra sugestão, assim. A pessoa tem a obrigação de falar, né, quando ela imagina que ela está envolvida num conflito de interesse, mas eu acho que podia abrir a possibilidade de qualquer outra pessoa poder pedir uma reunião do Conselho de Anfitriões, uma decisão do Conselho de Anfitriões e levar um caso que ela não está participando, Mas eu mas que acho ela que é o está. caso que isso daqui não é só a pessoa, né? Não Qualquer é um. só a pessoa. Ah, ótimo. Então, É, beleza. Porque na hora que leu, eu fiquei mais achando que era a própria pessoa que tinha essa obrigação, mas tem mesmo, né? Mas não é só ela. todos os associados devem declarar qualquer situação que possam ser percebidos como Ah, boa. Tá interesse. ótimo. É, Eu acho que isso já é uma grande coisa, né? E colocando uma instância de decisão do que fazer, a gente vai lidar caso a caso. A gente não precisa avançar tanto na burocracia de pensar mil possibilidades também, né? É, talvez pensar nas possibilidades básicas e deixar para a realidade, para o fluxo também definir o que vai acontecer. E depois a gente evolui mais, né? Assim, percebemos que esse caso acontece sempre, que sempre o tesoureiro não vai poder assinar projetos dele. Então, beleza, a gente coloca isso na regra, mas por enquanto a gente está meio que construindo com base na realidade mesmo. é. Isso aí já é um avanço muito grande. Eu acho que o Eduardo e o Renato estão de parabéns, assim, no sentido de ter chegado nesse ponto, né? Eu acho que a gente está discutindo aqui um ajustezinho, né? Vai. Aqui nessa daqui da sessão 5, né, ouvindo vocês, eu acho que também faria sentido ver dado a gestores e a funcionários, né, já que a gente vai ir para profissionalização, né. É, Agora, eu acho que a gente está, então, aqui no imbróglio, né, assim, dessa questão de é, deve o gestor ser impedido, né, de ter um projeto próprio, ou pessoas com projetos próprios não podem ser gestoras, né, ou não, né? As primeiras manifestações que a gente ouviu aqui seria que não, isso aqui é demais. Mas depois de ouvir um pouco mais, esclarecer, continua isso, Marco, essa percepção? Eu acho que sim, continua. Reação, uma reação a essa questão. Uma ideia também é como, nunca, não conhecendo bem como o Conselho de Anfitriões trabalha, é, não me parece ser razoável para mim falar assim, olha, pedimos aprovação aí na parte 2 e 3 e vamos fazer um pouco mais de para casa na parte 1. Porque no Isso. momento da parte 1 que a gente tiraria, não colocaria não, não. E numa reunião muito em breve, talvez no contexto de apresentar regras para o patrocínio fiscal funcionar melhor, a gente pode olhar e falar assim, olha, o que vocês acham dessas regras? E, nesse contexto, falar como que isso relaciona ao conflito de interesses e algumas propostas levando o que está sendo falado em consideração. Então, você está falando da gente aprovar essas partes aqui e deixar essa daqui para pensar um pouco, melhorar um pouco a proposta, né? Sim, e acho que também a outra mudança, porém, a parte de baixo, teve uma sugestão de não ser o conselho de gestor, mas ser o conselho de anfitriões. Esse, É, você quer mudar aí isso aqui para ser o conselho de anfitriãs? foi essa sugestão.
Se a gente for seguir a tomada de decisão por consentimento, a gente teve uma rodada de dúvidas e de reações, tudo meio que misturado. Agora é a hora dos proponentes fazerem um ajuste na proposta, né? E depois disso a gente volta a avaliar. Mas eu acho que, como a parte de baixo só teve uma sugestão, ninguém falou mais nada, eu acho que se vocês quiserem fazer um ajuste agora, a gente poderia aprovar ela agora, né? Ou deixar tudo para depois, talvez. Por mim, tudo bem, passar para o conselho de anfitriãos. Eu acho que para esse tipo de assunto, o conselho gestor seria mais ágil, sabe, Marcos? Uhum. Mas Ou então, assim, vou fazer uma outra sugestão. No caso o envolvido no possível conflito de interesse ser alguém do conselho gestor, é o conselho de anfitrião que será acionado. aham, Boa, aí sim. boa, É, boa. É uma coisa no meio do caminho, eu gostei também. seria assim, no caso do envolvido de membros do conselho gestor estarem envolvidos na situação apresentada, O conselho de anfitriãs, a ação será feita pelo conselho de anfitriãs. Ok. boa ideia. Um- Oi, algo assim. Beleza. Não, é o contrário, Renato. O izinho se I aí é o B, isso. Dentro do B. O Dentro do C é B, que é o C é que é um subitem do B. É. O C é o izinho do B. Sim, Isso. sim, sim, tá. Isso. É isso aí. Beleza. Então, vamos, gente, podemos colocar isso aqui para aprovação. Tem alguém contra? Lembrando que essa parte aqui que está em vermelho, a gente não está apresentando, só Uhum. os outros itens, né? Uhum. Tá, tudo bem. Eu não tenho objeção com relação à parte de baixo. Ok, então, se Estou de acordo também. não tiver nenhuma objeção, tá aprovado, então, essa proposta aqui de alteração. Bom, e agora eu quero perguntar para vocês para qual item a gente deve ir, porque eu sei que o Marcelo ele tem uma limitação daqui a 10 minutos, né, Marcelo? Tem sim. Então eu acho que você pode escolher Justo. aqui qual item que você quer que a gente continue. Tem aqui mais duas alterações de regimento, né? Papel de gestor administrativo controla, papel de anfitriã nos projetos internos, é, eleição 2024 e planejamento estratégico 2024. Acho que aqui tem dois itens importantes também. Pode ser um dos dois últimos aí, eu acho que vai ser menos polêmico aí para esses últimos 10 minutos, ou menos detalhado, né? Eu entendo que os dois anteriores demandam uma discussão mais aprofundada, como a gente fez Escolhe agora. um aí pra gente, Marcelo. Pode ser eleições, vamos na ordem aí. Eleições, tá. Bem, questão das eleições, tá na hora, né, da gente pensar em eleições. Aqui tem um pequeno processo que foi feito na eleição passada, que o primeiro item a gente precisa de ter uma junta eleitoral, né? Vamos ver o que fala aqui. Nem fala nada sobre junta eleitoral. Será conduzido por aqueles anfitriões indicados para isso que Hum. estejam na junta eleitoral, né? Então a gente precisa de é, alguns anfitriões fazendo esse papel. E aqui tem um calendário
que é um edital de chamamento para candidaturas ao Conselho Gestor, Tesouraria e Conselho Fiscal, em dias antes da eleição, 30 dias antes da eleição é o prazo de apresentação de candidaturas. Em caso de número insuficiente de candidatos, será aberto prazo de 10 dias para apresentação de candidaturas. D-20, homologação das candidaturas no encontro de anfitriões. E aí a gente está falando aqui para utilizar protocolo de eleições integrativas, caso as vagas não sejam preenchidas. D-15, edital de convocação da Assembleia Geral. O dia D, Assembleia Geral, e aí divulgação e encerramento do processo eleitoral, né? A gente estava meio assim desejosos de que essa eleição acontecesse antes do Carnaval. Então, seria algo assim, segunda quinzena de janeiro, primeira semana de fevereiro. Pode ser online, acho que a gente tem condições de fazer online. O que quer dizer que isso daqui já tem que começar meio que imediato. Também em cima da hora. Mas já está em cima. Então, eu acho que o passo inicial aí é criar a junta eleitoral que tem que partir daqui, né? Exato. E a junta eleitoral que conduz essas etapas todas aí, né? Exato, é. No ano passado foi o Cláudio e Marcelo, foi isso? No ano passado. Eu acho que eu não estava na junta eleitoral, não, viu, Renato? Eu estava sim. Não lembro. Agora eu tô na dúvida. Não foi ano passado, não, tem uns 3 anos já. 3 anos. Quase. Se fosse ano passado, talvez eu me lembrasse ainda, tem um bocado de tempo. Uai, eu acho que eu posso tentar ajudar na junta aí. Mas não sozinho, né, gente? Fala quantas pessoas lá, Renato? A junta? Pois é, eu não encontrei nada falando, não. Fala Sabe? só junta, né? Junta significa que é mais de um, né? Isso aí É. me parece Tem que óbvio, juntar né? alguém, né? E quem sabe convidar a Jussara, hein? Marcos, mais nenhum voluntário daqui, senão a gente pode até convidar a Jussara. Na prática, a junta faz o quê? Faz isso daqui, ó. O edital de chamamento de candidatos, recebem esses candidatos, né? Depois homologa, nesse encontro de anfitriãs. Normalmente é o Marcos que conduz esse processo de eleições integrativas. Acho que meio que para aqui. O edital de convocação da Assembleia Geral. Ah, sim. Tá, porque o estatuto prevê uma Assembleia Geral, né? Então você tem um processo que é pré-estatutário, que vai até a convocação da Assembleia Geral, e depois é um processo estatutário que para poder registrar a ata e etc, né? Isso. E divulgar Entendi. os resultados ao final. Então eu imagino, Mariana, que seja assim, algumas tem o edital, né? Tem uma escrita aí de um documento que deve ter um modelo já, mas você tem divulgações, né? E nos grupos, marcar reunião e fazer reunião. Posso ajudar também. Obrigado, Mariana e Marcos. Então, acho que é isso, né? Para esse tema daqui. Aí o resto, vocês precisando de ajuda, podem Eu sugiro ainda de manter o convite à Jussara, quem sabe? convite a Jussara, tá? Aí Você fica faz o 3. convite, Marcos? Faço. Então, tá bom. Perfeito, gente. Vamos, ainda tem 5 minutos aqui para o horário do Marcelo. Vamos então passar para essa questão da planejamento estratégico. Sim.
Vamos. que é também quem preparou isso daqui foi o Eduardo. Então, vou passar a palavra para você, Eduardo. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar agora. Vocês estão vendo aqui Tô vendo uma janela pequena. o PowerPoint? Sim, mas uma janela pequenininha. Aí agora. E Mas agora? agora nós estamos vendo o painel de controle. Clica lá em Uhum. Swap Displays, Onde? no canto superior esquerdo. Ah, tanto superior swap display. Tá. Foi? Aí, agora sim. Beleza. É, mais do que qualquer coisa, é o início de uma conversa, sabe? Nossa cidade já fez muita coisa, tem um histórico maravilhoso, mas temos desafios, principalmente quanto a recursos disponíveis, e pensando o que vamos fazer para frente, o que é essencial e o que talvez seja menos crucial. Então, esse slide é simplesmente um resumo do que somos hoje. Esse trabalho profundo da região metropolitana de Belo Horizonte está consumindo bastante energia, é o pedaço que eu tenho me envolvido bem mais, e talvez até caiba, Renato, uma conversa para discutir onde que estamos. Mas perguntas sobre como será o caminho adiante, onde vamos colocar os nossos recursos limitados e clareza com o que não vai ser feito também. Os próximos dois slides são bem mais táticos, são uma linha do tempo aí, do que precisa ser feito, essa linha do patrocínio fiscal, começo por ela, é mais perguntas de como fazer para isso funcionar legal para nossa cidade. O modelo normal é que haja uma taxa administrativa cobrada pela instituição. Então, algumas perguntas, o associativismo, as conversas no contexto das taxas, das doações. Tem uma inadimplência enorme, temos 140 membros, mas tem a grande maioria, parece que nem lembra mais que é membro, não tem feito doações. Essa questão do vínculo emocional ou vínculo financeiro, algumas perguntas levantadas. Muito trabalho aí pelos fundos comunitários. Essa sexta-feira agora tem um evento organizado pela Fundamig, na Fundação Dom Cabral. Vamos estar apresentando mais uma vez, tentando captar recursos. E essa infraestrutura interna, como trabalhar juntos, lições de setembro e outubro, aí, os desafios significativos que alguns de vocês já fizeram parte das discussões. Então, é realmente um momento de olhar para frente. Acho que o último slide aqui é bem mais específico, Renato, dos próximos meses, até um pouco essa preparação para em 2024. A gente está no momento em que, com um novo conselho gestor, que o conselho de anfitriões e os associados tenham clareza sobre o que vem pela frente para a AMC e discussões acerca desses temas. Eu acho que uma grande pergunta vai ser até nessa questão do papel do associado. Existimos para os associados, junto com os associados, são perguntas importantes que eu acho que vão caber. E aí o meu desafio nisso, toda essa questão da organização do centro vazio, conheço muito pouco, estou aprendendo, e deixa eu parar por aqui, também em cima da sua hora aí, Marcelo, mas responder perguntas, é mais essa ideia de que estamos querendo começar essa conversa. Ótimo, acho que muito bem-vinda também. Com essas novas competências que nós estamos absorvendo aí, é importantíssimo nós nos organizarmos para conseguir trilhar esses caminhos aí de forma sustentável, né, e estruturada. Bacana. Basicamente, assim, até janeiro é um tempo de arrumar a casa, né? Se a gente vai fazer Assembleia Geral para eleição em janeiro, também alterar o estatuto. Eu acho que vão ser poucas alterações, mas é um momento, assim, de fazer uma reflexão em algumas coisas que estão lá e alterações, né? Então, teria, assim, talvez mais algum encontro até janeiro
para pensar em alterações de estatuto também. Então, tem talvez potencialmente um para pensar em eleições integrativas e o outro para pensar em propostas de alteração de estatuto, né? É, concomitantemente, a gente vai pensando em um planejamento estratégico mais robusto, que tem a ver com a questão dos fundos comunitários, sobretudo, para apresentar, organizar o setor administrativo, né? E o patrocínio fiscal e associativismo fica meio assim para a gente dar o start de como fazer, o que mudar a partir já da nova gestão, né, do ano que vem. Só dando uma reação aqui. Primeiro, muito bom ver isso, né, existir. Ver isso pronto. Então, parabéns aí, Eduardo. É, e a outra, eu queria dar uma sugestão, que é como vai ficar a pauta em aberto, inclusive de mudança de estatuto. Eu sugiro que a gente marque a próxima reunião logo, porque isso pode influenciar, inclusive, na eleição, né? Assim, eu não sei o que está sendo previsto para mudança no estatuto, mas pode ter uma influência no papel dos futuros gestores. Então, sugiro da gente não ficar esperando muito, talvez marcar para a próxima semana ou para os próximos 15 dias, para a gente matar essa pauta aí, né? Acho que ficar a pauta em aberto, especialmente mudança de estatuto, não é uma coisa boa, não. Uhum. Tá. Agora, eu fiquei com uma dúvida também, né? Eu tô vendo que teve essa iniciativa de fazer esse planejamento. Como é que está a função do Guata nessa história, gente? Porque quando o Guata veio, ele estava um pouco também com essa função de organizar, né? É, Ah, os planos e etc. Como é que está o trabalho dele nesse momento, assim? não, então, teve uma rescisão daquele contrato é, quando foi setembro, Hum, né? Então teve uma avaliação aí do Conselho Gestor, é, e, e aí a gente interrompeu isso em setembro. então o Guata não é mais funcionário da nossa cidade. Não, desse. Ah, sim. E aí também não tem outra pessoa no lugar dele, que estava fazendo o papel dele. Não, naquele Como papel. contratado, assim, recebendo. Não, tem. Hoje a gente tem a Lavínia como estagiária, que já anunciou que vai sair. Acho que, quer dizer, já terminou o contrato dela, mas ela ainda Aham. está ajudando uma transição, né? E Uhum. a Ira Iracene, ela tem feito um papel de cobrir essas atividades que a Lavínia fazia e olhar para o administrativo, né? E ela tem uma intenção em fevereiro de apresentar uma proposta de trabalho para a ANC. Uhum. Entendi. Beleza. Só vou aproveitar para pedir licença. Grande abraço a todos. Até a próxima. Vamos tentar organizar uma próxima ocasião aí que eu possa participar. Tá, eu vou convocar Então, então. Marcelo, um abraço. Até mais, turma. Valeu, Marcelo. Bom dia aí para você. Boa semana. Igualmente. Eu vou tentar então é, convocar para daqui a uns 15, 20 dias, né? Então vai ser a primeira semana de dezembro, um outro encontro já com propostas de mudança de estatuto. E Uhum. a gente corre com isso daí para já fechar essa pauta aí de alterar o estatuto social. Beleza. Então seria, se for nesse mesmo horário, dia e horário, seria dia 4 de dezembro, 8 horas da manhã, é isso? Esse horário eu vou estar viajando nesse dia. Então, Hum, imagino que isso vai dar numa segunda, né? uhum.
imagino que poderia ser ou no dia 13 ou na semana anterior ao dia 4. Se for na sexta, no dia 1º. Sexta tem o risco de eu não poder. É o único dia que talvez eu não possa, nessa semana E eu inteira. não posso também, eu vou estar numa banca, É. infelizmente. Dia 13, como é que parece para vocês? Segunda, nesse mesmo horário, sim. Não, dia 13 não. Segunda. Verde, não. 13 13 é é quarta. 13 é quarta. Quarta? Uai, então, peraí. 13 de dezembro, né? 4 é segunda, não é? É. É isso, 4 é segunda. 11, 7, 11. 11, 11. Matemática tá ruim, viu? 11, dia 11. Parece ok. Para mim também. Ok. Ah. Então tá bom. Ok. Ok. Fica marcado então. Gente, em relação a esse planejamento, mais algum comentário, ou pedido, sugestão? Apesar de ser de humanas, eu sempre acho muito bom o planejamento, especialmente devidamente desenhado, assim. É lógico que eu teria que ter um pouco mais de tempo, assim, para poder ler com toda atenção, mas eu acho muito bom. Acho que toda e qualquer forma de organização, eu acho que só soma, né? Só soma. Nos faz poupar tempo, nos organiza a vida, eu acho. Eu acho que por isso que a Sandra falou, acho que vocês podiam mandar isso lá no grupo dos anfitriãs, para a gente poder, porque assim, eu tô dando, igual a Sandra, eu dei a minha primeira impressão, né? Que foi de felicidade por existir. Agora, não consigo palpitar sobre o conteúdo. Acho que já tá lá, viu? o- Sempre, mandei, né, gente? A gente comendo mosca, Sandra. mandei na semana passada. Mas eu vou mandar um atualizado, porque inclusive tem naquele terceiro slide, tem outros tiquezinhos aí que já estão feitos, sabe? Então a gente está cumprindo aqui o cronograma aí. Então vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu me ressituar aqui no. Ô, Renato, enquanto você passa, eu só, assim, aconteceu uma coisa aqui, fizeram um Pix da minha conta e que não fui eu que fiz. E eu tentei falar com a gerente aqui, se ela me chamar, eu vou precisar sair, tá? Tá, Então é só eu me organizar aqui. Eu estou juntinho, mas se eu ligar aqui é porque eu estou resolvendo um pepino de banco. tá. Ô, gente, eu vou poder ficar mais 10 minutos, porque eu estou em São Paulo e meu voo é daqui a pouco. Ah, Então, daqui a pouco eu tenho que me organizar aqui. é isso mesmo, gente. Vamos aqui, ó. São dois itens rápidos, tá? Então, é esse papel de gestora administrativa, que é no ponto 13, né, do projeto Independente Hóspede. Tá aqui, olha. Eu coloquei aqui. Aqui é o regimento interno, onde fala sobre projeto independente hóspede, né? E aí a sugestão aqui, a proposta, é onde tem aqui a função do anfitrião, tirar essa parte aqui de servir como interlocutor entre o projeto, a Associação Nossa Cidade e doador em relação às suas necessidades jurídicas, contábeis e processuais, e colocar isso daí numa função de controle do projeto, né? Que seria, cabe a colaborador do administrativo da nossa cidade, preferencialmente parte da equipe remunerada da instituição, se vir como interlocutor entre o gestor do projeto, a Associação Nossa Cidade e doador do recurso em relação às obrigações jurídicas, contábeis e processuais das partes. Quer dizer, quando a gente for ver questão relacionada a
nota fiscal, qual que deve vir e tudo mais, colocar isso daqui para um papel que esteja mais ligado ao administrativo, supostamente vai estar mais por dentro das necessidades, né? E o anfitrião, ele continua com aquele papel mais ligado a essa questão da missão, né? E a questão até mesmo de relacionamento político aí dentro da associação. Então, resguardar o interesse da nossa cidade, interagindo com a equipe do projeto, para que o mesmo contribua positivamente para a associação, de modo que todos ganhem e a associação se fortaleça, né? Para que o impacto do projeto esteja alinhado ao propósito e assim por diante. Relações institucionais. Então é isso, é eliminar esse item D e passar isso aqui para uma função de controle do projeto. Na Então, prática seria a Iracema agora, né? Para fazer isso. pois é, a minha pergunta era essa. Então, para controlar, para as operações mais dia a dia do projeto, vai ter a figura de um controller. Cada projeto terá um controller definido, é isso? Que É, poderá ser o funcionário pago, mas poderá ser o conselheiro gestor também? Poderá ser o estagiário, por exemplo? sim, de acordo com Uhum, o que a gente tiver de capacidade, né? uhum, E mais assim, nem diria que seja questão do dia a dia, eu diria que seja mais as questões assim jurídicas, por exemplo, os contratos, né, de estar assinado, tá aqui na nossa, hum, no nosso arquivo, né, a parte contábil do que a gente precisa, de processos que precisam ser feitos, né, de aprovação para, enfim, liberação de recurso. uhum. Mas poderá ser também anfitriã. Não tem uma vedação para que seja. Acho que não tem. Não, quem quiser ajudar pode, né? Mas acho que tem aqui um A papel, pessoa tem que assumir esse papel, né? Assim. alguma coisa que, se não for feita por ninguém, a gente Uhum, acaba que tem problemas, né? uhum, Na hora de prestar contas, ó, o doador nos fez esse contrato aqui exigindo tal prestação de contas, mas a gente fez de uma outra maneira que não bate com o que ele está querendo. Isso vai dar problema, né? Então, uhum. precisa de ter um olhar aí burocrático, administrativo, né? Certo. É, Não, muito bom. Aí a pessoa assume, né? Eu sou o controller desse projeto. é. Acho que isso é importante. Alguma objeção, gente? Outros comentários? Tá, então tá aprovado. E eu vou passar aqui para o próximo item da lista, que esse aqui, papel de anfitrião nos projetos internos da nossa cidade, cláusula, seção 5 estrutura organizacional. Isso daqui não são os projetos hóspedes, são os projetos internos da nossa cidade, né? Então, um projeto que é projeto da nossa cidade, caravana, chá com saber, enfim, esses projetos podem ser atividades ou projetos, ou cidades e localidades, ou interesses e afinidades, né? E aí a cláusula que está sendo proposta é essa aqui, ó. O anfitrião ou guardião que criou a nova estrutura, quer dizer, criou o círculo de trabalho, ou o projeto, ou o grupo de estudo, ou o programa independente, aqui fala quem que pode criar, né? Se torna o interlocutor da mesma frente à Associação Nossa Cidade, cabendo a essa pessoa e unicamente a ela a interação em nome do projeto com o Conselho Gestor e Tesouraria. Seria de uma certa maneira, um elo externo.
E o que pretende-se evitar aqui é que você tem um coletivo lá, né, um grupo que está naquele projeto, e de repente vai chegando um monte de demanda por vários caminhos para a tesouraria ou para o conselho gestor. Ah, paga aqui, assina aqui, faz isso, faz aquilo. E a gente fica numa situação de insegurança em relação até mesmo à governança nisso, né? Então, ter um interlocutor determinado, né, que vai fazer esse amarramento do grupo e trazer redondinho lá para o conselho gestor ou para a tesouraria, né? Essa nova estrutura seria, então, um projeto, Renato? Ele pode ser, olha, O anfitrião. ele pode ser aqui ciclo de trabalho, né? Que pode ser criado por um anfitrião ou pelo conselho gestor, projeto ou atividade, Uhum. que pode ser criado por um anfitrião ou guardião. Mas a necessidade de vocês de criar esse item 5 parte de qual estrutura? Qual estrutura que está dando problema? O projetos. É esses aí, É, projetos. é, Tá, mas todas essas têm potencial de gerar esse tipo de problema, sim, então por isso que vale uma regra genérica. isso. Entendi. Uhum. É, a única coisa que eu penso que eu acho ótimo isso, tem que ter a pessoa, né, indicada para fazer esse papel aí. Só essa parte da pessoa ser necessariamente o anfitrião ou o guardião que criou, eu acho que a nova estrutura poderá indicar, né? É, quem sabe a nova estrutura faz uma eleição interna lá, indica uma outra pessoa para ser esse interlocutor. Mas aí deveria ser um anfitrião ou guardião, né? É importante que seja, né? Eu acho que o anfitrião ou o guardião são as pessoas que a gente, vamos dizer, tem essa confiança dentro da associação para descascar o Certo. abacaxi, né? Tem que Quando ser anfitrião ou guardião, mas quem sabe essa estrutura foi criada com vários anfitriões e guardiãs, e que uma outra que não a que criou pode ser um interlocutor. tudo bem. Contanto que assim, esteja claro quem seja, né? Isso, isso, exato. Essa pessoa, então aqui, ao invés de ir unicamente a ela, seria ou Não, não, eu acho que tem que ser unicamente a ela mesma. Eu acho que no início, né? Um dos anfitriões ou guardiões que fazem parte da nova estrutura deve ser indicado para, e o resto tá ok. dos anfitriões. Eu acho que é muito legal manter essa unidade, né, pessoal, assim. E aí que você cria responsabilidade mesmo, né? Não fica aquela coisa, deixa que eu deixo. E, Seu voo, Marco. e quem indica ou como que é escolhido qual o anfitrião ou guardião que é esse interlocutor, né? É, pois é, É uma quem indica indicação ou é um é a própria. convite? Eu acho que é a própria estrutura que vai indicar, né? É, Tá. se torna ou será indicado, será apresentado Indicado pelo grupo. pelo grupo, criado, né? Ok. Tá, joia. Beleza. Alguma objeção, pessoal? Podemos aprovar?
Beleza, então fica aprovado. E a gente, com isso, esgotou a nossa pauta. Já podemos aí liberar aí a todos para começar o dia, ver o aeroporto e talvez um check-out, né? Como que a gente sai? O que vocês acharam da reunião? Eu saio animado e grato por essas coisas terem sido levantadas, avançadas e trazidas aqui para nós. Obrigado, Marcos. Também estar animada e com uma sensação assim, de que a gente foi bastante produtivo nessa manhã. Pouco tempo aí, quando discutimos muita coisa. Estar feliz. Valeu, Mari. Também saio feliz, animado, como a Mariane falou. A impressão que dá é que amanhã vai ser bem mais o dia vai ser bem mais produtivo, né? Porque amanhã já começou dessa forma. Muito, muito legal. Saio contemplado. Gratidão, Kleber. Eu também saio feliz, com sensação assim de gratidão e com uma sensação de que há muito que aprender pela frente. Acho isso bom. Gratidão, Sandra. Eu saio muito satisfeito e muito feliz de ver o tipo de pergunta e a primeira interação com o Conselho de Anfitriões que eu tenho e é muito legal ver a forma que está todo mundo pensando e esse desejo comum de construir uma coisa que seja na medida certa para alcançar os objetivos da organização. Obrigado, Eduardo. Saio satisfeito e tranquilo e achei que foi também muito produtiva essa reunião. Acho que nós estamos aprendendo e vamos conseguir fazer em menos tempo até as coisas que nós precisamos. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu, Cláudio. Eu também saio muito bem, gente. Saio grato pela presença aí de todos vocês aí de manhãzinha na segunda, né? E também grato pelas considerações, pelos debates bem fundamentados e que só acrescenta, né? A gente vai ficando mais forte aí com isso, viu? Gratidão. Obrigado por tudo. Boa semana, todo mundo. Tchau, tchau. Boa viagem, Marcos. Boa viagem. Tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal.